Olá, amados. Muitos me perguntam se fazemos parte de algum movimento ligado à igreja em células, igrejas simples, igrejas orgânicas, modelos de discipulado apostólico, comunidade, etc. Não temos nenhuma ligação com esses movimentos. Eu e os irmãos com os quais tenho comunhão, simplesmente congregamos ao nome do Senhor, sem nos importarmos muito com o lugar físico e onde isso é feito. Normalmente nos reunimos nas casas, mas também não importaria ser em escritório, garagens, etc. A questão não é o lugar, mas o terreno, o fundamento da reunião. Não estamos ligados a qualquer denominação ou organização religiosa. Congregamos somente ao nome do Senhor, fora do sistema denominacional, sem templos, líderes, sacerdotes, dizimistas ou coisas semelhantes. Temos aprendido muito sobre as Escrituras em nossas reuniões, principalmente aprendendo a viver como um só corpo. Reconhecemos que todos os salvos pelo nosso Salvador é que forma a igreja. Reconhecemos que ele tem testemunho no mundo e que esse testemunho está onde 2 ou 3 estiverem congregados em o nome dele. Não de uma organização, de um líder, ou seja lá o que for. Há alguns anos, Deus começou a me mostrar sobre o erro de congregar em denominação. E então me separei do sistema religioso para estar congregado somente ao nome do Senhor, em comunhão com outros irmãos de muitos lugares que também estão congregados assim. Nas reuniões aprendemos sobre o que está escrito nas Escrituras. Todos aprendem, todos estudam, todos ensinam. Apresentamos todas as nossas necessidades quando se faz necessário, considerando que existem muitos grupos sem nomes ou denominações. Alguns chamam esses grupos de desigrejados, e isso se torna um absurdo chamar um cristão assim, sabendo que o corpo de Cristo é a sua igreja, formado de pessoas salvas em seu nome. Não são muitos os que se dispõem a sair do sistema religioso para se reunir somente ao seu nome, porque não há muitos atrativos para a carne. Não tem grandes oradores, não tem bandas, corais, campanhas, jejuns, festas ou tantas outras coisas que o mundo religioso oferece. Quando se tira tudo isso, ficamos então somente com quem? Somente com Jesus. E o que tem sido muito bom, né? Não é mesmo? Mas não para a carne, que quer o show, quer luz piscando, pirotecnia, fumaça de gelo seco, pregador famoso. Mas cremos que Jesus é suficiente, até para entendermos que devemos sair desse sistema, não por causa de irmãos, mas para entendermos que congregar em nome do Senhor é congregar para Ele e não para homem. Estamos presenciando há muito tempo os absurdos que estão ocorrendo nessas instituições religiosas e nem precisamos nomear esses absurdos. E eu tenho certeza que vocês concordam comigo, é muito absurdo. A pergunta que eu faço é: o que é que você faz dentro disso, dentro desses antros? O problema de estar nesses lugares é que sempre vão incutir em sua alma o que eles pensam a respeito do Evangelho. Mas para ter a noção exata do que o nosso Salvador ensina, você precisa ver com outros olhos, você precisa estar fora da garrafa para ler o rótulo. Me chama muita atenção a maneira como nossa vida muda depois de entendermos como a graça de Deus nos conduz de uma maneira santa, independente, nos levando a aprender direto do Espírito Santo sobre as coisas do nosso Salvador. É uma condução livre, sem obrigações, sem culpas, sem medos, livres de julgamentos, de ensinos colocados para amedrontar. São pessoas que só nos afastavam do nosso Criador.
Acredito que muitos já devem ter lido nas Escrituras, em Atos 17 e 24, que nos mostra claramente que nosso Pai, que fez o céu e a terra, não habita em santuários, em templos feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se necessitasse de algo, porque Ele é quem dá a vida, fôlego e tudo mais que precisamos. Também lembro daquela mulher samaritana que pergunta ao Senhor onde é o local que se deve adorar, e este responde: não é aqui neste monte, nem em Jerusalém, mas o Senhor procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito, em entendimento e em verdade. Fica claro aqui nesta passagem quanto à direção do nosso Salvador, onde e como se deve adorar, servir com entendimento. Lembramos também, quando lemos sobre como o Salvador ficou irado ao ver que os religiosos estavam fazendo com a casa do Pai. O que eles estavam fazendo com a casa do Pai? Eles estavam falando das pessoas, fazendo das pessoas templos, aquelas pessoas que são templos do Espírito Santo, estavam fazendo casa de covil de ladrões e salteadores. Alguns dizem que casa do Pai era o templo, mas sabemos que Davi se alegrou quando lhe disseram: vamos a Jerusalém para comemorar as festas que aconteciam todos os anos, e Jesus, sendo judeu, também participava e viu sua casa, toda ela corrompida com o comércio e não com as coisas do nosso Criador. Isso é o que tem me preocupado, a ponto de fazer esse vídeo sobre o que se diz respeito à revelação de Apocalipse 18, 1 a 5. Fiquei muito preocupado, onde fica claro sobre tudo que a Babilônia, o sistema religioso católico e as suas filhas, quando diz nesse texto que a grande Babilônia vai cair. Caiu a grande Babilônia. Babilônia é confusão, e o nosso Deus não é Deus dessa confusão, amados. Obedeça a voz do Pai que diz: sai fora dela, povo meu, para que vocês não participem dos seus pecados. Tentaremos ser mais esclarecedores com mensagens que postaremos para que os olhos do entendimento de muitos amados se abram. O próprio apóstolo Paulo, orou da seguinte forma em Efésios 1, 16, 17 e 18. Não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, vos dê espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele. Até mais, amados.